Em Mateus 19, a partir do versículo 3, após Jesus encontrar as multidões na Judéia e passar a curá-las, curar todos os enfermos que se encontravam ali, alguns fariseus, que eram os mestres religiosos, se aproximaram dele para pô-lo à prova, para testar Jesus, e lhe perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo que seja? Jesus respondeu: vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher, e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Eles perguntaram: então por que Moisés mandou dar-lhe uma certidão de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês divorciassem das suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. No entanto, eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, comete adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e a mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar essa palavra. Somente aqueles a quem isso é dado, a questão do aceite. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Então é uma passagem muito interessante, porque as pessoas costumam apenas pegar a parte, o que Deus juntou, ninguém separe. Mas existe todo um contexto para isso, que é assim: quando Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, ele criou para que formassem um casal. Então existem duas partes que se completam, o homem e a mulher. E aí formam um casal e têm filhos. A consequência do casal unido, do amor, né, da relação íntima, né, sexual, isso é a geração de filhos. É algo criado por Deus, é a geração de vida, é a perpetuação da espécie, no sentido do plano, da execução do plano de Deus para a família, para a formação das famílias, que é como se formou toda a história até aqui, né? Mas os homens, na época de Moisés, eram muito duros de coração. Existia uma sociedade bastante patriarcal, em que os homens tinham direitos e tomavam posse, tinham nomes, os sobrenomes eram dos homens, de domínio. E então as mulheres eram submissas. Nesse sentido, a mulher se mantinha virgem até o casamento, o homem casava antes de Moisés com várias mulheres, né? E aí, ele às vezes não queria mais a mulher, que tinha um papel submissa de servi-lo. Eles às vezes tinham só maldade no coração. Então eles queriam repudiar a mulher. Só que naqueles tempos antigos, repudiar a mulher era condená-la a uma situação de prostituição. Porque como as posses, os trabalhos eram todos dos homens, as questões patriarcais, as mulheres não tinham direitos e as mulheres não desempenhavam papéis de trabalho na sociedade. Então elas ficavam relegadas à prostituição. E isso era mal. Então, Moisés, na época da lei, instituiu que os homens poderiam dar uma carta de divórcio às mulheres, que era uma espécie de devolução à família. É como se o marido entregasse a mulher de volta ao pai dessa esposa dele, para que ela voltasse à família e pudesse viver assim, sem ninguém, como uma desquitada que não tem chance com outra pessoa. E os fariseus, eles seguiam esses métodos. Eles tentando pôr Jesus à prova, testar Jesus. Então eles disseram: é provável, possível, é aceito que os homens repudiem as mulheres em relação ao divórcio por qualquer motivo? Porque pode ser assim: não gostei mais do cabelo, mudou o corte de cabelo, toma o divórcio. Podia ser qualquer questão de maldade, gente. É porque era maldade. Ficou um pouquinho mais velha, não gosto de jovens, repudia o divórcio. Eles estavam tentando pegar Jesus no sentido de é provável, é possível, é lícito
é autorizado repudiar a mulher por qualquer motivo. E Jesus diz que Moisés deixou a carta de divórcio acontecer por causa da maldade no coração dos homens. Porque sem a carta de divórcio, eles relegavam as mulheres à condição de prostituição. Então a carta de divórcio era uma forma de dizer, não, pelo menos elas voltam para a família. Era uma forma de tentar consertar as maldades que os homens faziam na época em que a sociedade estritamente patriarcal, instituída dessa forma desde a antiguidade, ordenava os casais a serem, né? Que era o homem sobre toda a família, sobre toda a casa, não era dividindo os papéis como é hoje. E Jesus diz que só por isso, por causa da maldade dos corações. E que Deus, desde o princípio, né, uniu homem e mulher para serem uma só carne, para ser um casal que se entende, que se colabora, que se divide, né? Paulo vai dizer mais na frente que, assim como Cristo foi o cabeça da igreja, e Cristo entregou a vida pelo próximo, né, por todos nós, assim o homem seja com sua esposa, ou seja, o que o homem tem que entregar a própria vida em amor por essa mulher, e essa mulher viver numa questão de submissão, mas não é submissão baixando a cabeça, é uma questão de honrar os sacrifícios que o homem faça, instituindo papéis que podem ser divididos, mas é uma questão de o homem honrar a mulher com a vida e a mulher honrar o homem em obedecimento às questões familiares que acontecessem. São questões que serão abordadas mais para frente aqui. Mas Jesus está dizendo, esse casal é um, se tornou uma só carne, são duas partes de um todo. Então, o que o homem uniu, não separe. Ou seja, se vocês um dia se apaixonaram, decidiram por casar, viram a esperança, vivam os dois em comunhão, em uníssono, diante do Senhor, resolvendo as suas pendências um com o outro. O que pode acontecer de problemas é, mesmo casando, um não voltar-se para o outro. Por exemplo, o homem, ele casa com a mulher, mas a família dele é os amigos, não a mulher. Não tem exatamente como isso dar certo a longo prazo. Vamos pensar aqui a longo prazo, até a velhice. Não tem exatamente como isso vai dar certo, porque o homem fica inconstante em relação às amizades e leva o que está nessa segunda família, que seriam as amizades, que seria para ele a família primária, para dentro de casa. Então as questões de casa acabam sendo consequências da vida exterior desse homem. E aí pode ser com relação à mulher, pode ser com relação a qualquer outra coisa. Jesus está dizendo que quando somos uma só carne em casal, um vive para o outro. Um se torna o melhor amigo do outro. É como ter um melhor amigo íntimo, né? Alguém que vai estar ali dividindo tudo com você. Se você tem essa alegria com a pessoa, case. E aí saiba que é um compromisso para toda a vida. Mas existe uma hipótese que Jesus diz que é legal no sentido legítimo, autorizável existir o divórcio, que é a questão de imoralidade sexual, no caso de adultério, seja da mulher ou seja do homem. Por quê? Porque na hora que ocorre a conjunção carnal com outra pessoa, no sentido de adulterar, quando ocorre uma traição, o vínculo de homem e mulher, de casal, é quebrado. Jesus viveu uma traição, não conjugal, né? Mas com Judas. Judas traiu Jesus. A traição existe e ela é perversa, né? Tanto é que Judas beijou o rosto de Jesus, indicando para os que estavam perseguindo quem era, e Jesus disse: é com um beijo que traz o Filho do Homem, né? É com um beijo que você vai trair o Filho de Deus. Então, é muito sério a traição. E nesse caso pode ocorrer o divórcio. E hoje, né? Hoje, o divórcio é super legalizado, as coisas acontecem. Naquela época, seguindo a carta de divórcio, seria uma forma de dizer assim: a mulher me traiu, né? Eu estou devolvendo ela para a família, porque ela quebrou o vínculo familiar. Ou o homem trai, né? Ele não consegue conviver isso no íntimo dele, ele daí reportaria, no caso, para a família, por reconhecer que existia um pecado. Só que isso seria exigir muita bondade dos homens da época, que eram homens rústicos, eram simples, viviam no campo, em meio às cabras, em tendas. Eram pessoas muito simples, que viviam em casas de pedra ou em tendas. Então hoje nós já temos mais esclarecimento, nós conseguimos pensar
a questão do papel do homem e da mulher, do casal, né, em dividir responsabilidades. Isso já é permitido hoje, né? Então os casais que se juntam, atentem-se para permanecerem unidos como amigos, para estarem sempre juntos. E depois disso, os discípulos vêm e dizem assim: ah, mas se for para ser assim para a vida inteira, sem poder dar carta de repúdio, é melhor nem casar. E Jesus diz que nem todo mundo pode lidar com isso, que alguns se fazem eunucos, ou seja, até num processo de santificação, né, de separação para Deus, por causa do reino dos céus. Alguns são feitos eunucos pelos homens. Tem pessoas que preferem não casar. E aí leva a uma reflexão ainda mais profunda, que é assim: por que as pessoas decidem casar? Será que esse é um simples fato natural que toda pessoa tem que passar por isso na vida? Será que a pessoa crescendo não consegue ter uma educação cristã ou familiar dentro de casa de saber escolher muito bem se você vai casar, saiba que é para a vida toda? Ou seja, se é uma decisão para a vida toda, a gente pensa bastante, né? Olha só, quando a gente vai fazer vestibular, a gente pensa, é algo para a vida inteira. E nem é, às vezes a gente muda de profissão, a gente vai se comprometer num concurso público, é algo para a vida inteira, né? Mas o casamento, a gente muda de rota na carreira, no vestibular, mas o casamento, Jesus está dizendo, é para a vida inteira. Então, assim como a gente pensa no vestibular e assim como a gente pensa no concurso público, o casamento instituído por Deus, ele deveria trazer uma intensa reflexão. Será que é isso que eu quero? Será que é isso que Deus tem para mim? E para não ter o perigo de você começar essa reflexão depois de já estar casado, que isso aí seria terrível, você casar e depois dizer, mas será que é isso mesmo que eu quero? Mostrando que a gente precisa ser educado, a gente precisa, antes de ter um casamento, buscar a Deus. Ou seja, o principal, irmãos, é antes de eu buscar um relacionamento com uma mulher, ou antes de uma mulher buscar um relacionamento com um homem, nós temos que ter um relacionamento com o Altíssimo, com Deus. Nós temos que ter o Espírito Santo dentro de nós. Porque aí, quando estamos em processo de santificação, entregando toda a nossa vida a Deus, aí sim nós sabemos que o que vier vem de Deus. Veja que muda o escopo. A gente não passa a nossa vida procurando parceiros. Imagine se eu fosse na rua procurando namorada, esposa. Vou para a igreja, procuro namorada, esposa. Vou para o trabalho, procuro namorada, esposa. Eu vivo em função de quê? De quem exatamente vive a minha vida? Em relação de buscar uma parceira. Mas em qual intuito? No intuito carnal? É pela carne que eu vivo? No intuito de ter uma parceira para a minha vida inteira? Mas será que é assim? É nessa busca incessante que eu vou conseguir? Então, ainda que seja essa a forma mais apropriada, veja que quanto eu passo a minha vida buscando uma parceira, eu tenho o foco direcionado como um radarzinho buscando parceiras para casar. E o meu foco está automaticamente desviado de Deus. Ou pelo menos eu não dou a Deus todo o foco da minha atenção. E aí não se torna uma consequência natural, se torna uma busca pessoal. E é muito diferente. Então o chamado aqui, irmãos, é para que essas questões de relacionamento, para jovens que namoram, para relacionamentos duradouros, né, como um noivado, um casamento, é que tudo tem que ser pensado com o Senhor. Tudo tem que ser colocado diante de Deus. E antes de pensar ter um relacionamento com uma mulher, um homem, ou um homem com uma mulher, ou uma mulher com um homem, essas pessoas, nós, eu, você, devemos resolver primeiro o nosso relacionamento com Deus. É tendo um pleno relacionamento com Deus e sabendo, cheios do Espírito Santo, com a paz que sai de todo entendimento, aí, se for o plano de Deus para nós, Ele trará a pessoa correta. Até lá, não temos que nos preocupar com isso. Temos que nos preocupar em santificarmos a nós mesmos, em passar por um processo de santificação junto de Deus e nos prepararmos para a volta de Jesus Cristo, nunca perdendo o foco da questão principal. Somos estrangeiros nessa terra.
Nós não viemos aqui para construir empresas, casamentos, legados. Essas são partes da vida humana que Deus instituiu. Excelente, podemos fazer isso. Mas o nosso foco principal, sendo solteiros, casados ou em família, é focar em Deus, na nossa vida eterna. Então, solteiro, você foca na vida eterna. Casado, juntos, melhores amigos. Vamos discutir junto como podemos nos santificar e ter a vida eterna junto a Jesus. Tendo filhos, preparar os filhos para a vida eterna. Veja que muda bastante o escopo de simplesmente buscar um relacionamento. Então reflita quais são os padrões que você utiliza para a sua vida. Reflita se divórcio faz mesmo sentido, se namoro, noivado, casamento faz mesmo sentido nas categorias com as quais que você pensava. Passe um filtro em relação à vida eterna, a uma vida de santificação, a uma vida de estar próximo de Deus. E aí, pelo menos, pense assim: eu preciso ter uma pessoa na minha vida que me complete e que queira estar no gozo da glória eterna comigo, junto a Jesus Cristo. Quem sabe assim seria um parceiro ou uma parceira ideal.